Carrefour, racismo e a síndrome do pequeno poder. Como essas coisas estão interligadas. A gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu lá no Carrefour e como isso poderia ter sido evitado ou não poderia ter sido evitado, e um pouco sobre o que é a síndrome do pequeno poder e como isso influenciou nesse fato, nessa tragédia que aconteceu lá. Vamos colocar como uma tragédia porque um homem que não precisava morrer, morreu, e isso é ruim, certo? O meu nome é Diogo Moreira. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aqui assistindo. Lembrando que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, ok? Eu sou só um observador da natureza humana. E vamos lá. Primeiro, o que aconteceu lá foi o seguinte: o João Alberto, um homem de 40 anos, com uma ficha extensa na polícia, com 15 passagens por agressão à esposa e outras coisas que não vêm ao caso e não tem correlação pontual com o que aconteceu lá. É bom lembrar disso. Chegando lá, o Carrefour supostamente foi agredir uma funcionária e aí dois seguranças lá o imobilizaram e o espancaram até que ele veio a óbito. Uma morte desnecessária, independente do fato de o João Alberto ser um pária, o ser um agressor de mulher, foi uma morte desnecessária. E por quê? Porque no Brasil não existe pena de morte, primeiro ponto. E eu não estou defendendo o João Alberto quando eu digo isso. O segundo ponto é que os seguranças em questão não teriam como saber que o João Alberto tinha uma ficha corrida tão extensa, certo? O terceiro ponto é que matar um ser humano na pancada é cruel. Quem pratica artes marciais, quem trabalha como segurança, que devidamente treinado, tem consciência de quando uma pessoa venha perder os sentidos, ele ali tem um espaço de tempo antes de vir a morrer por asfixia. Então, é de uma crueldade imensa matar uma pessoa na pancada, independente do que dela ter tentado agredir outra, porque teve tempo de julgamento para que pudesse dizer, não, a gente já imobilizou, agora a gente vai esperar que as vias legais sejam colocadas, certo? E aí, o título do vídeo é Carrefour, Racismo e a Síndrome do Pequeno Poder. E onde é que entra o racismo disso? Então, quer dizer que foi um crime simplesmente racista o que aconteceu lá no Carrefour, que foi simplesmente pela cor do João Alberto que os seguranças vieram a bater tanto nele que ele morreu? Não. A resposta é não, realmente não foi um crime puramente racista, não foi um crime, mas infelizmente no Brasil que vivemos, e isso não vai mudar, certo? Infelizmente a natureza humana tem essa predisposição ao julgamento visual em milissegundos. A gente tira uma conclusão, isso é impossível de mudar porque isso é instintivo, certo? As roupas do João Alberto, a cor da pele de João Alberto influenciou sim no nível de violência proferido contra ele. Então foi um crime racista, Diogo. Tu está se contradizendo. Não estou me contradizendo. Eu estou dizendo que teve influência. O que eu estou dizendo é que se fosse outra pessoa com outra cor de pele, talvez e cometesse o mesmo ato que ele, talvez provavelmente a violência contra aquela pessoa seria menor. Eu já vivi uma história em um momento alcoolizado, em um bloco de carnaval, e eu estava muito embriagado, e eu meio que desafiei um policial de uma força policial aqui de Pernambuco, do meu estado, e essa equipe estava sendo muito divulgada nesse ano no carnaval por estar sendo imensamente violenta. E eu não estou dizendo que a PM não deve ser violenta no carnaval, nem que deve ser violenta no carnaval. Eu estou dizendo que esta equipe estava com um exagero de violência no carnaval. E eu cheguei para um deles
E ao ele não me deixar passar para ir ao banheiro, aí eu olhei bem no olho dele e disse assim: Você por acaso pensa que é mais homem do que eu porque tá fardado? Sabe? E a resposta do policial foi: mas desconversando. E tipo, não houve violência da parte dele. Mais uma vez dizendo, eu não estou dizendo que todo policial é violento, eu não estou dizendo que a PM é violenta, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que aquela equipe específica estava agindo com violência naquele ano específico, naquele bloco específico, e quando eu fui lá, não houve violência, para minha sorte, né? Mas aí a gente tem que levar em consideração que características haviam para que não houvesse violência para comigo apenas e com os outros tivesse violência. Então, a cor da pele influencia na resposta, influencia na reação. A cor da pele, o jeito que você se veste, o jeito que você se comporta, influencia na reação. Então, Diogo, quer dizer que a culpa é da vítima? Não. Mas o jogo existe. A vida é cinza, a vida não é azul, a vida não é rosa, a vida não é branca e a vida não é preta. A vida é cinza. Se você conhece as regras do jogo, vamos dizer assim, é interessante muitas vezes você... Eu vou dar um exemplo genérico aqui. Por exemplo, se eu sei que uma rua é famosa pelos assaltos que acontecem lá a partir das 10 horas da noite, certo? Eu sei que é uma coisa mínima e é difícil conviver com algo assim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas se eu sei que aquela rua ela é propensa a assaltos a partir das 10 horas da noite, a partir do momento que eu estou passando naquela rua de 10h30 da noite sozinho, eu estou assumindo um risco. Se eu for assaltado, a culpa não vai ser minha, mas eu colaborei, certo? Então, a vida é cinza, ela não vai deixar de ser cinza, certo? O ser humano tem capacidade infinita de ser cruel, velho. Beleza? Então, não foi um crime puramente por racismo, mas a cor da pele influenciou na violência da resposta dos seguranças. E aí entra o terceiro item do título, a síndrome do pequeno poder. Como é que ela influencia? E um pequeno disclaimer aqui sobre o que é síndrome do pequeno poder. É quando você não tem poder nenhum e de repente lhe é dado um pequeno poder e você se agarra àquele pequeno poder e transforma ele. Sabe o Gollum lá Gollum lá do Senhor dos Anéis? Em My Precious. O poder se torna seu precioso. Você não quer largar aquele poder. Isso acontece muito, por exemplo, em portarias ou em... Quando eu não vou falar de portaria, não, eu vou falar um exemplo bem práticozinho. Tem uma equipe de pedreiros. Todos recebem o mesmo valor, todos recebem o mesmo salário, mas em um certo dia o mestre de obras, o engenheiro civil, chega para um dos pedreiros e diz assim: ó, a partir de hoje você é o encarregado daqui. Desses 10 pedreiros, você, Mané Sebastião da Silva Sauro, é o encarregado. E até um minuto antes daquele dia, o Mané Sebastião da Silva Sauro era um cara que fazia corpo mole, velho. E os outros vinham, muitas vezes, os outros 9 vinham. O Mané Sebastião da Silva Sauro fazendo corpo mole, sabe? E ele mesmo incentivava os parceiros a atrasar a obra, porque é na diária, então vão receber mais diária. E a partir do momento que o mestre de obra chega para ele e diz assim: a partir de hoje você é o encarregado daqui, ele vai e muda completamente o comportamento. Ele passa a perseguir os parceiros, ele passa a... Então isso, ele passa a exigir mais, sabe? A querer mostrar que um serviço... E esse pequeno poder, ele não aumentou o salário dele, não fez nada. Foi só um pequeno poderzinho assim sobre os outros, de entregar aos outros. Isso acontece muito, porque para o ser humano, o poder é mais sedutor até que o dinheiro. Por isso que tem
muitas e muitas e muitas pessoas que optam por trabalhar de auxiliar de escritório, por exemplo, recebendo um salário mínimo, e essas pessoas, porque trabalham de gravata, trabalham de manga comprida, desprezam o ajudante eletricista que recebe R$ 2.500, recebe o dobro do salário dele, mais que o dobro. Porque o poder, o status, a visibilidade social é mais sedutora do que dinheiro, é mais sedutora do que a renda em si, realmente. O dinheiro é só um jeito mais fácil de chegar ao poder. Só que o poder é mais atrativo que o dinheiro. O dinheiro é um atalho para o poder, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? Aqueles seguranças lá eram despreparados, como o Gabriel respondeu lá no um seguidor lá do Instagram que acompanha e tem ideias muito boas, Gabriel. Inclusive, cliques por aí, cliques CLICKZ, beleza? Por aí no Instagram, é muito bom o perfil do cara. Ele disse que era despreparo de segurança e eram seguranças que não deviam estar ali, sabe? Não era uma empresa, enfim, tudo errado. E eles tinham o poder, eles se acharam com poder de polícia, vamos dizer assim, com poder de ser acusador, julgador e executor ao mesmo tempo. E esse poder se torna perigoso às vezes na mão de pessoas despreparadas, o que se mostrou o caso ali. Então, foi uma tragédia anunciada. Eu vi relatos também de que o Carrefour em questão tinha um péssimo atendimento ao cliente, certo? E muitas outras coisas, mas o ponto principal qual o resumo desse vídeo? Qual o resumo do que tá sendo falado aqui, trocado ideia aqui? Não foi uma única coisa, como nada na vida é resultado de um único fator, certo? Tudo é uma junção de fatores que culminam no resultado. Não adianta atribuir apenas ao racismo, não é só despreparo, não foi só porque o cara já tinha uma ficha corrida ruim, porque como a gente falou, não tinha como os seguranças saberem, certo? É uma série de fatores que infelizmente culminou na morte de um homem que deveria sim ser julgado. Se a justiça brasileira fosse melhor, ele estaria fora das ruas já, mas não estava, ele estava lá. E justificar isso com a ficha corrida dele é tão cruel até quanto, sabe? Ele realmente só fazia meio que peso do mundo pela ficha dele, só que, tipo, não é assim que funcionam as coisas. Não se elimina sumariamente uma pessoa porque ela é uma pessoa ruim. Tem jeitos de fazer as coisas e a gente precisa acreditar nesses jeitos, porque senão a gente tá lascado, velho. Beleza? O vídeo ficou até mais longo do que eu imaginei, mas é isso aí. Comenta a tua opinião sobre o assunto. Compartilha com alguém que viu o assunto para que a gente tenha uma discussão legal aqui. Beleza? E se concordou com alguma coisa, se alguma coisa deu um estalo na sua mente aí sobre o que eu falei aqui, dá uma curtida que ajuda bastante. A gente está num projeto aí de crescimento para levar crescimento pessoal para as pessoas, para estudar sobre a natureza humana e sobre como podemos melhorar, tá bom? Conto com você. Valeu.